Números capítulo 13. Missão exploratória de Canaã. E Yahvé ordenou a Moisés, envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes. Versículo 3. Assim, Moisés enviou-os do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eram chefes dos israelitas. Versículo 4. São estes os seus nomes, Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Versículo 10. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode. Da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Versículo 12. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Aser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi. Da tribo de Gade, Goel, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens de Moisés enviou para espiar a terra. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. E Moisés deu a Oshea, Bin, Num, Oséias, filho de Num, o nome de Yoshua, Josué. Veja aqui no comentário dessa Bíblia KJ, o nome dado por Moisés a Oséias, filho de Num, significa, entre aspas, Deus é salvação. A mesma expressão hebraica que é traduzida pela forma, entre aspas, Jesus, no Novo Testamento. Oséias simplesmente significa, entre aspas, salvação. O próprio Josué é um tipo ou figura de Cristo, na medida em que também agiu como Salvador e libertador do seu povo. Josué 1:9, Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Veja só aqui o comentário. Jesus em hebraico, Yeshua, significa Yahvé salva, ou o Senhor é a salvação. Yahvé é o nome judaico, impronunciável, sagrado e sublime de Deus, na maioria das vezes traduzido por Senhor em hebraico. Em grego, ego eimi. Voltando aqui em Números 13, versículo 17. E Moisés enviou-os para verificar a terra de Canaã. Ele lhes disse, Subi pelo Neguebe, em seguida atravessai a região montanhosa. Então observai como é a terra, como é o povo que a habita, forte ou fraco, escasso ou numeroso. Se a terra em que vive esse povo é boa ou ruim, se as cidades em que moram não são cercadas por muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sede corajosos, trazei alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das primeiras uvas. Versículo 21. Subiram eles para espiar a terra, desde o deserto de Zin até Reobe, na direção de Levo Amar, a entrada de Amate. Versículo 22. Subiram no Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sessai e Talmai, todos descendentes de Enaque,
Hebrom havia sido edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Versículo 23. Quando chegaram a um lugar conhecido como Vale de Escol, cachos, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 homens carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi denominado Vale de Escol, em alusão ao extraordinário cacho de uvas que os israelitas colheram ali. O relatório dos missionários, versículo 25. Ao cabo de 40 dias, retornaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a congregação ali reunida. Eles apresentaram os frutos trazidos da terra. E deram o seguinte depoimento a Moisés, 2 pontos. Fomos à terra a qual nos enviastes. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel. Eis os seus produtos. Versículo 28. Contudo, o povo que a habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Versículo 30. Então Calebe fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdemo-la, disse ele. Em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Veja o que Calebe. Então Calebe fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdamo-la, disse ele. Em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Veja aqui o comentário. Enaque ou Anak significa, entre aspas, colar em hebraico, e se refere a uma tribo de gigantes, os Nefilim ou Enaquins, antigos habitantes de Hebrom, da qual Golias foi descendente. Eram homens de grande estatura e habilidade militar. Contudo, em tempos posteriores de mais fé, foram expulsos por Calebe. Versículos 32 e 33. A afirmação de Calebe nos proporciona 3 lições importantes. Veja só. Primeiro, com os territórios que Deus nos dá, sempre virão algumas dificuldades a serem vencidas. 2. Os obstáculos devem ser encarados de frente e ultrapassados mediante total confiança no Senhor. 3. A vitória do crente não é uma possibilidade, é uma certeza. Pode não ocorrer na hora nem da maneira como imaginamos, mas ao longo do tempo, se permanecermos crentes em Deus, concluiremos que Ele nos deu forças e nos fez vencer. Amém. Versículo 31. Entretanto, os homens que o haviam acompanhado reagiram. Não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós. Versículo 32. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. 2 pontos. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Versículo 33. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Muito bem, então nós concluímos a leitura de Números, capítulo 13.
Permitindo Deus, estaremos lendo subsequentemente o capítulo seguinte, capítulo 14, onde fala: o povo reclama outra vez. E depois a ira de Deus e a intercessão de Moisés. O perdão e a punição de Deus, o castigo aplicado ao povo, a tentativa mal sucedida do povo. Todas as dúvidas nós buscamos resposta aqui na palavra de Deus. Por isso devemos ler, entender o que nós lemos e buscar colocar em prática em nossa vida diária.